minha vocação não é ser psicóloga, mas eu encontrei na psicologia minha vocação. Oi, jovem senhor, senhora! Hoje é o dia da psicóloga ou do psicólogo e vocês vão ouvir esse barulho de brincadeira porque tem uma obra do lado da minha casa e não tem um momento que eu consiga gravar aqui, enfim, que não tem esse barulho, tá? Então, ignorem, é só isso, é a vida acontecendo. Hoje é o dia, exatamente hoje é o dia do psicólogo, da psicóloga, e eu vim aqui gravar pra sair hoje mesmo, então por isso que só tem esse horário pra poder fazer esse vídeo. Eu quero fazer esse vídeo sobre como eu cheguei até a psicologia e o significado dela pra mim, e também uma forma de a gente refletir sobre vocação, né? Agosto é um mês que tem alguns dias bem comemorativos, bem simbólicos pra mim. O dia da psicóloga, né? Também o dia dos pais, o dia do padre. Então, todos esses, o que esses 3 dias têm em comum é sobre vocação. Então, agosto pra mim sempre tem esse simbólico de ser um mês em que eu reflito muito sobre a minha vocação. E pra falar sobre vocação, a gente tem que falar sobre a nossa história, né? A gente tem que fazer mesmo uma reflexão sobre a nossa história. E quem eu era antes da psicologia, né? Eu era uma menina que muito criativa, muito curiosa, tímida, então criava muitas brincadeiras comigo mesma, brincava muito sozinha com os meus amigos imaginários, dramatizando mesmo, né? Interpretando alguns papéis, como de prefeita, de advogada, tinha também brincar de Barbie, né? Então minha Barbie era professora, era mãe, era esposa, enfim, tinha vários papéis que eu imaginava. E também eu me imaginava, eu sonhava que eu um dia iria ser atriz, porque eu gostava muito de teatro, então tudo que envolvia teatro e dança na minha escola, no meu colégio, eu estudei no mesmo colégio a minha vida inteira, eu participava. E mesmo foi as apresentações artísticas que me faziam sair da timidez, assim. E na adolescência eu fui começando a gostar muito também de ler revistas, né? Teens, Capricho e afins. E tinha muita coisa sobre moda, principalmente na Capricho. E eu comecei a me interessar também essa coisa sobre estilo, né? Encontrar o meu estilo de me vestir, de expressar aquilo que eu sentia, enfim, no que eu estava vestindo. Eu venho de uma cidade, a capital, né, de Sergipe, Aracaju, mas querendo ou não, é uma cidade assim que algumas coisas a gente não chegava de acesso à informação antes da internet bombar como bomba hoje, né, gente? Eu não sou tão velha, mas assim, querendo ou não, eu vi a tecnologia da informação crescendo. Então, antes desse crescimento, algumas informações não chegavam tanto aqui. E, querendo ou não, as pessoas seguiam um tipo de padrão, assim, acho que é natural de qualquer cidade, acho que são cidades muito grandes, que a gente vê uma diversidade de comportamento, né, e de estilos também, de personalidade, e aqui as pessoas se vestiam de certo determinado padrão, principalmente da minha idade, e aí eu gostava também de ser diferente, né, mas assim, acho que eu tinha esse desejo de ser diferente. Então, desde muito cedo, lá pro meados do ensino fundamental, eu queria cursar moda. E minha luz desligou, mas vamos continuar mesmo assim. Tinha um curso de moda aqui em Sergipe, mas era algo ousado e graças a Deus meus pais sempre me apoiaram, apesar de não entender muito, mas sempre me apoiaram. E aí, eu queria cursar moda porque eu gostava desse lado criativo, desse lado artístico mesmo. E na verdade eu nem queria ser estilista, porque desenho pra mim é um caos, apesar de que eu vejo hoje, eu tenho entendimento hoje que a gente aprende a desenhar durante o curso e tal, mas eu queria ser o que hoje a gente chama de consultora de imagem, nem necessariamente eu precisaria fazer faculdade disso, mas enfim, na época eu achava, fazia sentido, né, fazer faculdade de moda, porque era isso que eu queria, né, ser consultora de moda, a gente chamava assim na época, hoje já expande para consultoria de imagem, o que eu acho incrível, eu já fiz minha análise de coloração pessoal, enfim, estou na minha paleta de cores hoje, enfim. Eu acho incrível, acho maravilhoso, vocês vão entender por que eu achava tão incrível, mas na época eu envolvia esse lado criativo, esse lado artístico mesmo, e meu apreço por moda, por estudar sobre isso. Eu lia muito, eu pesquisava muita coisa e eu tinha um senso mesmo também estético.
Só que aí, o que aconteceu? Eu fui crescendo, eu tive algumas experiências muito especiais, né? Como a partir dos 15 anos, com Deus, né? Na igreja, na comunidade. E eu lembro de um retiro, meu primeiro retiro que eu fiz foi com 15 anos. E eu lembro de ter, normalmente sempre tem retiros, né? Um momento em que a gente partilha sobre dores, sobre feridas, enfim, nesse processo mesmo de desabafar pra ver também se abrir a cura, né? De colocar pra fora aquelas feridas. E eu lembro com 15 anos, né, ouvindo a história de tantas pessoas, eu não partilhei, não tinha nada pra partilhar no sentido assim de algo ser curado ali. E eu vi aquela história das pessoas, me tocou profundamente, chorei muito com a história das pessoas. E não sei, gente, acho que a partir dali nasceu uma sementinha de eu acho que eu quero ajudar as pessoas com essas feridas, sabe? Teve algo ali que me mexeu muito profundamente. Eu lembro daquele momento com muito carinho, mas também com intensidade de tipo assim, de incômodo também, de angústia. E muitas vezes a nossa vocação ela vem de uma angústia, que foi como cuidar do sofrimento das pessoas, sabe? Eu acho que eu não tinha esse entendimento na época, mas hoje, fazendo essa reflexão, eu vejo que algo me chamou ali. E também porque me fez olhar pra minha história, pra minha realidade pelo menos, e eu disse assim, eu não tenho esse tipo de problema. Eu tenho uma família estruturada, eu tenho uma família que me supre, que atende minhas necessidades, eu tenho problemas comuns da adolescência, de relação com meus irmãos, relação com meus pais, assim, bem pouco. Hoje eu vejo que também era uma forma de eu idealizar a minha família, né? Eu idealizava muito meus pais, minha família. E hoje eu trabalho na minha terapia esse incômodo de que eu não posso reclamar, não posso enxergar o problema, que eu passo meio que batido por alguns problemas meus pessoais e hoje eu enxergo que tudo bem eu reconhecer que nós temos falhas, que nós somos imperfeitos, nós somos uma família imperfeita e isso ajuda para que a gente melhore, para que a gente seja melhor. Mas naquela época eu não entendia, eu achava que tudo era perfeito, sabe? E hoje eu consigo enxergar que há problemas comuns, cotidianos e às vezes muito sérios que a gente precisa tratar. Eu preciso tratar na minha terapia, né? No meu amadurecimento. Mas a gente vai amadurecendo, né? Reconhecendo que ver o problema não é um problema, sabe? Mas vai dessa angústia de tipo assim, poxa, eu não tenho problema, então eu tenho que... Desculpa, gente, era um pensamento meio infantil mesmo, porque eu era imatura, né? 15 anos. Mas tinha algo de bom ali, tinha uma semente ali, um potencial, que era, como eu não tenho tantos problemas, eu acho que eu deveria ajudar quem tem problemas. Juro pra vocês, que veio um pouco essa questão. E aí eu dei um novo sentido para o desejar cursar moda. Eu não queria desejar cursar moda só porque eu gostava de roupas, sabe? De estilo pessoal. Eu queria cursar moda porque eu queria ajudar as pessoas na autoestima delas, elas se sentirem bem, se expressarem, encontrarem a sua personalidade através da vestimenta. E até hoje isso faz muito sentido pra mim. Eu me expresso muito através da minha vestimenta, faz muito sentido isso. Pronto. Então foi a partir daí que um novo sentido para esse lado profissional, carreira, escolha de curso fez pra mim. E eu tô contando isso para vocês também irem refletindo sobre o momento de vida que vocês estão, seja estudando ou já exercendo profissão ou exercendo talvez um emprego que você não gostaria, mas que você pode encontrar alguns pontos de semelhança nisso, de reflexão disso aqui que eu tô contando, tá? Toda história que a gente escuta de outra pessoa, eu acho que faz com que a gente possa refletir na nossa própria história. Foi assim que eu aprendi, inclusive, e me levou até o fim, que é o fim, né, parcial dessa história, que é meu encontro com a psicologia, mas a gente vai chegar lá. Só que aí, a partir daí, algo começou a mudar também. Eu comecei a ter essas experiências fora da minha bolha social ali, de família e escola. Comecei a enxergar uma comunidade, né, religiosa, mas de pessoas muito diferentes. Enfim, eu sei, eu comecei a fazer muito uma reflexão, tipo, quem sou eu? O que é que eu quero? Qual é a minha missão, sabe? Qual é a minha vocação, né? Então, não tão consciente essas perguntas, mas elas pairavam sobre mim. E eu comecei a enxergar que o cenário daquela época, né, lá de 2012, 13, a moda era muito elitista, era muito algo inacessível para a maioria das pessoas, né? Não existia essa profissão, inclusive, de consultoria de imagem, era consultora de moda para, sei lá, celebridades famosas, pessoas, né, que trabalhavam com essa imagem, com a imagem delas. Então, era algo
específico que, inclusive, no meu estado, não era algo presente. Eu não conhecia ninguém, inclusive, que trabalhava com isso, sabe? E eu comecei a ver que esse cenário não era um cenário que a minha personalidade combinava muito. Um cenário muito de status, assim, um pouco, né? Era essa visão que eu tinha, tá? Até hoje eu não sei, porque eu não estou dentro desse cenário, né? Mas, enfim, e eu comecei a ver que talvez eu gostasse de moda mais como um hobby do que como uma carreira, do que como o início, né, de uma carreira, como o início de algo que eu gostaria de trabalhar, sabe? E aí eu comecei a pensar em outras possibilidades. Em paralelo a isso, eu sempre me escrevi muito. Eu escrever até hoje me ajuda muito a compreender o que eu sinto, compreender quem eu sou, basicamente. Então, eu pensei em jornalismo, pensei em letras, porque a linguagem, né, escrita, sempre foi algo muito presente na minha vida. Eu sempre gostei de escrever e eu acho que eu escrevo bem. Minha mãe, por achar que eu escrevia bem, que eu falava bem, ela dizia que eu era muito argumentadora. Ela dizia: que tal você fazer direito, né? Acho que havia uma torcida aqui em casa pra fazer direito. E eu acho que eu combino com direito também. Mas como eu tinha um lado criativo, lembra? Eu queria ser artista de algum modo. Mas isso foi adormecido porque também na minha realidade, no sentido da minha região, isso não é uma profissão muito presente, né? Eu acho que é mais em grandes cidades, não que não existam, tá? Eu amo, inclusive, admiro muitos artistas daqui da minha terra, mas a realidade é que não era algo muito presente. A minha família, não tem artistas na minha família, não tinha referência disso, sabe, gente? Então, eu nunca pensei em levar isso como profissão. Era mais também um hobby. Eu também nunca treinei, nunca fiz aula de teatro, nunca fiz aula de... sempre fiz aula de dança. Eu dizia sempre, nunca fiz aula de dança, louca. Não, sempre fiz aula de dança. Eu nunca fiz tanto aula de música, já tentei alguns instrumentos, mas sou péssima. Eu sempre fazia muito no intuitivo, muito por gostar. E porque na minha escola, vamos dizer assim, no meu colégio, se tivesse aquelas divisões de clubes na escola, como High School, né? High School Musical, como High School dos Estados Unidos, eu seria com certeza do clube do teatro, sabe? Então eu tinha esse lado, que tudo que envolvia teatro e dança, no meu colégio eu estava envolvida, eu estava no meio, eu liderava lá as coisas. Foi como eu disse, né? Foi como eu também desabrochei um pouco de uma timidez, de um medo do que as pessoas vão pensar, sabe? Vou ficar assim, essa tiara pra tá caindo. Então a arte sempre foi muito presente e eu queria algo mais criativo. Acho que também envolvia esse lado meu da criatividade, de eu não ter uma rotina tão, sei lá, tão rígida, por exemplo, de trabalhar de escritório e tal. Eu não sei. Eu não me via tanto nesse cenário. Aí aconteceu que meu colégio fazia. Eu ainda tava querendo cursar moda, tá, gente? Só que eu já começava a questionar se era esse lugar, se eu me via fazendo isso, enfim. E aí eu fui para o que meu colégio fazia, o que eles chamavam de semana vocacional, que era uma semana em que eles faziam várias propostas que a gente ia conhecer outros cursos, né, de faculdade, eu ia conhecer faculdades, e numa dessas visitas de faculdade, tinha um momento em que a gente tinha duas salas para escolher ir, a sala do curso de Direito e a sala do curso de Psicologia. Como não tinha moda, né, aqui, eu acabei indo para a sala do curso de Direito. E eu não sei se era a didática da pessoa, da professora lá que estava explicando o curso. Eu não entendi nada, não me identifiquei, eu simplesmente saí antes de terminar e fui parar na sala do curso de Psicologia, porque tinha uns 4 pessoas, tinha espaço lá para eu ir. E, gente, esse momento foi o meu primeiro contato com a psicologia. Eu não conhecia ninguém que era psicóloga, assim, próximo. Ouvia falar, e inclusive na minha família tinha muito preconceito sobre o profissional de psicologia. Porque meus pais já tentaram, né? Enfim, tiveram um contato com, não os meus pais mesmo, mas para alguns dos meus irmãos e tal. E eles não gostavam tanto, achavam... Olha que interessante, a crença, o preconceito, né? O conceito preconcebido da minha família era que psicólogo trabalhava com sofrimento, mas era frio, distante daquele cliente, daquele paciente, né? Na época eu só chamava de paciente. E hoje eu pensando, caramba, que profissionais, né? Meus pais acabaram encontrando, infelizmente.
E eu tinha essa visão, tipo, eu sou zero fria, gente, eu sou zero distante, eu sou intensa, eu sou calorosa, eu sou expansiva, sabe? Zero, tipo, frieza, eu sou sensível, pronto, é isso, eu sou muito sensível. Então, meio que psicologia eu nunca tinha parado pra pensar na minha vida, assim, passado pela minha cabeça. Aí eu entrei na sala de psicologia e acho que era um aluno que era monitor, eu acho, porque ele era bem jovem, e a pegada dele era essa. Vocês sabiam que psicologia está no shopping? Aí eu, hã? Você sabia que a vitrine... por que vocês acham que primeiro, na loja de departamento, são colocadas nas vitrines e colocaram as primeiras roupas femininas? E lá atrás da loja são colocadas as roupas masculinas. Por quê? Porque as mulheres, elas são mais detalhistas, elas são mais subjetivas, elas vão acompanhando, elas gostam desse clima de ficar... No geral, tá, gente? Elas gostam de ficar olhando pra depois escolher o que quer comprar e tal, gostam de experimentar. E os homens são mais diretos, então eles já vão direto. Então não precisa ser no início da loja, eles já vão direto lá pra área deles, escolhem o que eles querem e pronto, acabou. E mulheres não, elas gostam mais desse momento, de viver aquele momento ali. Aí eu, nossa, faz muito sentido. E, gente, ele pegou exemplos logo de shopping que eu amava e amo até hoje. Não pra comprar, gente, porque eu era uma adolescente, pelo amor de Deus. Meus pais sempre muito conscientes em relação a isso, zero consumistas. Mas até hoje eu gosto de passear no shopping, olhar as coisas, né? Olhar as coisas, enfim, só passear, só estar lá, sabe? E naquela época, então. E ele falou, e outra coisa que ele falou também, que eu acho que é legal, até com curiosidade, ele falou assim: por que vocês acham que o chão do shopping é bem liso? Se você correr, você acaba escorregando. Aí eu já automaticamente pensei nas vezes que eu e meu pai fazíamos uma brincadeira de correr. Um virar pro outro e dizer, vamos correr. E a gente começava a correr do lado. Era assim essa brincadeira. Nunca mais a gente fez. Poxa, era uma brincadeira que ficou lá na adolescência e infância. Que triste. Eu gostava, acho legal. E realmente a gente sentia isso, que quase escorregava, né, no shopping. Aí voltando pro cara, ele falou, por quê? O chão tem que ser lisinho para que você ande devagar, olhando as vitrines, olhando as lojas e não andando rápido para poder escorregar. Isso é psicologia aliado à engenharia, aliado à arquitetura. Eu fiquei assim, chocada. Então ele disse assim, psicologia está em tudo que vocês observam. Gente, esse cara ele foi marqueteiro, entendeu? Numa época em que a gente nem sabia que psicologia e marketing tem tudo a ver, que marketing é pura psicologia, né? A psicologia do mal, que algumas pessoas falam, mas eu acho ótimo. Sendo justa, tá tudo certo. E, gente, isso expandiu minha mente. Eu disse, isso tem muito a ver comigo. Eu gosto do ser humano, eu sou tocada pelo sofrimento das pessoas, no sentido de querer me mobilizar para ajudá-las. Psicologia começou a ser uma opção. Não sei se é a partir dali, mas ali foi uma semente. No ano do meu vestibular, 2014, eu vivi uma experiência de serviço na igreja, no Movimento Calada, que é o grupo que eu faço parte, muito intensa. Que foi um chamado mesmo de Deus para o amor e o serviço. São lemas, né? Muito presentes e que são, na verdade, a vocação de todo ser humano. O amor e o serviço. Na verdade, essa vocação é dividida de 3 formas: conhecimento, amor e serviço. Eu já falei sobre isso no meu Instagram lá atrás. Foi um dos primeiros conteúdos que eu criei como psicóloga, foi sobre isso. Também no mês de agosto, né? O conhecimento, que é eu conhecer aquilo que importa, aquilo que vale, sabe, na minha vida. Então, conhecer a mim mesma, conhecer a minha realidade, conhecer de estudo, né? O conhecimento, a busca pelo conhecimento, mas também de ter curiosidade pelas coisas, se aprofundar naquilo que importa, né? Saber selecionar também aquilo que você vai buscar conhecer. Eu vivia sempre muito isso. Eu era uma pessoa curiosa. Dá pra ver pelas opções que eu tinha de curso, eu tentava me aprofundar mesmo. Eu tinha uma curiosidade, eu tinha uma ânsia, né, de conhecimento mesmo. E era uma pessoa que lia muito, né? Gostava muito de escrever, de ler, de conhecer mesmo as coisas. E fontes diversas de informação, não era só... Eu nunca fui culta, né? Eu sempre só era curiosa, digo assim. O conhecimento é algo importante pra gente. Então, nossa vocação é pro conhecimento, seja de qual área for. O amor, né? Eu acho que eu recebi muito amor, pelo menos dos meus pais nesse lado, né?
de profissão, de carreira, porque eles apoiavam em tudo. Queria fazer moda, eles nem sabiam direito o que era. Vai fazer. Cogitei direito, eles super apoiaram. Cogitei jornalismo, assim, acho que nem eles nem sabiam, mas se eu quisesse, eles topariam. Quando eu falei sobre psicologia, foi muito tranquilo. Tava muito em dúvida, mas querendo ou não, meus pais, assim, super apoiaram, super foram dispostos. Então, eu também acho que por ter recebido e também tive encontro com o amor de Deus, né, muito forte, eu queria transbordar esse amor. Então, o amor pelas pessoas nasceu desse ser amada. E eu sei que muitas pessoas têm feridas nesse lado, amor familiar, né, o amor original, assim, nosso. Mas eu vejo pessoas que podem ser muito amorosas, porque como elas não tiveram, elas agora encontram na vocação delas enquanto pessoas que vão construir sua família, pessoas que vão servir as outras pessoas com a sua profissão, elas encontram esse ato de serem amáveis para curar aquilo que faltaram nela. Eu vejo esse processo, né? E por providência eu quis ser uma pessoa que orientava as pessoas nesse processo também. Eu busquei ser essa pessoa. Então, amar as pessoas foi algo que me movia muito. Eu nunca tive essa coisa de, tipo assim, odeio alguém, sabe? Não por ser algo meu, não por eu ser melhor nem pior, mas é porque não era algo que fazia parte da minha personalidade, da minha estrutura. Eu busquei muito. Eu tinha um apreço pelas pessoas, eu acho que era isso. Nunca fui de muitos amigos, nunca fui, não sou até hoje. Não é nesse amor que eu tô falando de ser sociável, de todo mundo, a galera, de ser muito galera. Não. Eu sou fechada, eu sou meio na minha também. Eu tenho uma extroversão introvertida, eu sou meio assim. Mas eu tenho uma curiosidade também pelo ser humano, no sentido de afeto. Isso me moveu, isso me move até hoje. E o serviço, né? Primeiro a Deus, no meu caso, que tem essa crença, é o serviço a Deus, o serviço por algo útil, por algo superior a minha pequenez, a pequenez do ser humano, que é falho, que é imperfeito. Tem um serviço a Deus que me move. E eu encontrei na psicologia um instrumento desse serviço, não um fim. Eu poderia ter ido para o direito, eu poderia ter ido para a moda, eu poderia ter ido para qualquer área. Mas foi na psicologia que eu encontrei esse instrumento de serviço. Mas eu poderia ter ido para qualquer área e ela também seria esse instrumento. A minha profissão e a nossa profissão, ela não é o fim. Ela é o meio para que a gente possa conhecer, amar e servir na nossa realidade. As pessoas e, quem sabe, a Deus, né? Se você acredita nisso. E aí eu entrei no dia 1 de 2015, que eu digo, dia 1 do meu curso de psicologia em 2015, e naquela dinâmica de por que você escolheu a psicologia? Muita gente diz, porque eu gosto de escutar, porque eu gosto de ouvir as pessoas, porque eu gosto de ajudar as pessoas. A minha resposta não foi muito essa. Eu não sabia se eu gostava de escutar as pessoas, eu não sabia. Eu não sabia se eu queria ajudar as pessoas, mas eu sabia que eu queria ajudar as pessoas a se ajudarem. Não queria ser eu a autora disso. Porque eu acho que já tinha essa noção de que não era eu que iria fazer isso. Que ninguém muda, ninguém melhora, né? Ninguém se ajuda se a própria pessoa não quiser. Mas eu queria que a pessoa fosse protagonista da sua própria vida, porque eu acho que era isso que eu quis buscar no meu caminho de escolha. Eu consegui ser protagonista nesse processo de escolha. Alguns anos atrás, quando eu estava perto de me formar, eu disse isso numa vivência de psicodrama que eu nunca vou esquecer. Eu acho que a psicologia foi a primeira coisa que eu escolhi realmente sozinha. Tipo assim, com apoio das pessoas que eu amo, que importam, né? Não é toda pessoa que o apoio importa, mas que eu escolhi assim muito de forma protagônica, de forma eu por eu mesma. E isso é muito importante também, porque eu sei que a gente escolhe muitas coisas pelos outros, né? Então eu tive o privilégio mesmo de poder escolher por eu mesma, e até hoje eu banco e sustento essa escolha com muita luta, com muito esforço, mas com muito amor e serviço ao ser humano, para o ser humano, através de Deus, através do que Ele me pede todos os dias. Então, essa é um pouquinho da minha história, essa é um pouquinho também de como a gente pode refletir nossa vocação. Nossa vocação não está na nossa profissão, mas a nossa profissão é um meio para que a gente realize ela. Os nossos papéis no geral, porque talvez você possa escolher também seguir um caminho que não seja da atividade laboral no mercado de trabalho, mas outras atividades laborais que possam ainda assim
de fazer conhecer, amar e servir e te dar sentido mesmo na sua vida, né? Você encontra o sentido em tudo isso. Então, nessa fase de vida que você está, seja estudando apenas, né? Que é um esforço grande, seja sendo dono de casa, seja cuidando de sua família, seja trabalhando em algo que você gosta ou em algo que você não gosta. Todo lugar, seja qual for o local, seja qual for a relação que você esteja exercendo, desempenhando o seu papel, você pode conhecer, amar e servir, e aí você vai estar realizando a sua vocação. Então é isso que eu acredito, eu sou muito grata por encontrar a psicologia, isso, no meio. É difícil, muitas vezes eu questiono se era isso mesmo, mas no fim do dia, quando eu termino de atender aquelas pessoas que eu estou no dia, quando eu termino de conduzir, direcionar uma vivência terapêutica, e futuramente, quando eu vou terminar de atender os grupos que eu quero criar, já deixo aqui um spoiler do que vem aí nos próximos capítulos. Eu digo, eu realmente estou no lugar certo, eu estou no caminho certo. E sou grata muito a Deus por Ele ter me permitido escolher e ser escolhida por essa profissão. Então é isso, muito obrigada, né, por me acompanharem até aqui. Vão assistindo os outros vídeos que eu postei anteriormente, mas acho que esse era um bom para ser um dos primeiros. Um pouco da minha história com psicologia e um pouco da minha história, né? E comentem alguma dúvida que vocês queiram, alguma curiosidade. E feliz dia, né? Do psicólogo, da psicóloga, para todos os psis que me acompanham, que a gente encontre esse meio na psicologia de realização, mesmo que seja bem difícil e árduo o nosso trabalho e a desvalorização dele aqui no Brasil ainda, mas eu acredito que a gente está construindo um caminho novo, sólido e forte, se a gente continuar valorizando o que importa na nossa profissão, que é o ser humano, tá? Mandem para os seus psis, se você não é psicólogo, mande para os seus psis um feliz dia. Acho que todo psi merece um pouquinho de protagonismo no seu processo, já que esse processo é seu. E me siga nas redes sociais pra gente continuar, né? Nosso encontro, tá bom? Um beijo e até a próxima.